Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos ensinar vocês a como usar o presente perfeito, como montar as frases, né? Afirmativa, negativa, interrogativa. E a como diferenciar ele também do passado simples, né? Porque ambos os dois citam passado, então às vezes é um pouco fácil de confundir. Então preste atenção. Usamos o presente perfeito para mencionar algo relativo ao passado, porém também usamos o passado simples para mencionar algo do passado, ou seja, ambos os dois mencionam o passado. Então, a gente tem que entender a diferença entre os tempos verbais, para a gente não confundir. Vamos lá. O passado simples deve ser usado quando sabemos que a ação já está finalizada, ou seja, a ação já aconteceu, a ação acabou, né? Deve estar totalmente finalizada. Quando aconteceu a ação, é o mais importante do que o que aconteceu na ação, né? Quando é o passado, o tempo verbal. E a gente pode usar, por exemplo, We studied English last week. Nós estudamos inglês semana passada. Não estamos estudando mais, ou seja, já aconteceu. E o tempo semana passada, ele tá totalmente finalizado. Aí, tipo assim, nós conseguimos ver que a gente já estudou. Não estudamos mais. Isso. E o presente perfeito? Esse é o passado simples. Acabou, já está finalizado. Já o presente perfeito, o tempo em que a ação aconteceu não deve aparecer ou deve ainda estar aberto. Como assim? O que aconteceu é o mais importante do que quando aconteceu. Um exemplo é We have studied English. Nós estamos estudando inglês. Também, tipo assim, a gente está estudando, mas não apareceu o tempo, ou seja, está aberto o tempo. Tipo, se eu falar we have studied English, eu não sei que dia e nem que horas que eu estudei. Então, é aberto. Isso. E no passado simples, devemos usar o verbo no simple past, passado simples, e informar o tempo em que a ação aconteceu, né? Vamos lá, por exemplo, já no presente perfeito, devemos ser o verbo have, mais o verbo no passado particípio, daquela tabelinha, né? Dos verbos irregulares. Isso. We have studied English. Igual, aqui nessa frase, we have studied English, a frase a frase no passado simples, we studied English. Quando a gente for passar essa frase para o presente perfeito, é obrigatório a colocar o have, porque o have ele vai se auxiliar no presente perfeito. Aí vai ficar we have studied English. E o study, ele vai modificar. Ele vai acrescentar o IED, que a gente já estudou isso um tempo atrás. Isso. E pode falar. Algo que aconteceu no passado e a data não é importante. Não aparece um dia específico. I have kissed Julia. Eu beijei a Júlia. Beijei e não importa quando. Ou seja, tá aberto. Eu beijei a Júlia, mas quando que eu beijei? Não apareceu o tempo verbal. Não apareceu. Vamos lá. Algo que aconteceu no passado e ainda podemos ver o resultado da ação no presente. I have broken my arm. Eu quebrei o meu braço. Eu quebrei meu braço, ele tá quebrado. Eu quebrei no passado, mas as pessoas veem ele quebrado. Ainda entende? continua quebrado. Isso. E falar sobre experiência de vida. I have lived in London. Isso aconteceu no meu passado, na minha história. Eu morei em London. Tipo assim, já aconteceu. Tipo assim, eu morei... Vamos dar um exemplo. E o tempo ainda está aberto, né? Exatamente. Porque você ainda mora em London. Exatamente. Aí pode... Olha, I have given food to my dog in the morning. Ainda a gente está na parte da manhã, ou seja, eu dei comida ao meu cachorro na parte da manhã. Amanhã ainda não acabou, então eu não sei qual é a parte da manhã que eu dei a comida para o meu cachorro. Isso. E tem as formas interrogativa e negativa. A Isabela vai explicar para vocês, né, como poder montar essas frases no presente perfeito. Na forma negativa e interrogativa é mais fácil, porque igual a gente falou, o verbo have, ele vai trabalhar como auxiliar, classificado como forte. E ele fará pergunta como se fosse os verbos fortes. E também negará, para a forma interrogativa e negativa da mesma forma, negará como se fosse forte. Igual, you have lived in London. O have, ele vai ficar depois do sujeito. E como se fosse forte. You have lived in London é frase afirmativa. You have, ele vai ficar depois do sujeito.
Have you lived in London? É forma interrogativa. E o have, ele vai ficar antes do sujeito. Have you. Vai trocar o have, vai colocar o have antes do you. Na forma negativa, perdão, vai ser you haven't lived in London. Vai colocar o have mais not. Você pode colocar have not ou haven't, que é a mesma coisa. E agora eu vou falar umas palavrinhas que a gente usa no presente perfeito. Already, perdão. Algo que já aconteceu antes do previsto. I have finished my exercise. Que saco. O already já aconteceu antes do previsto. I have already finished my exercise. Vamos dar um exemplo. Eu fiz meu exercício, tô fazendo meu exercício e eu marquei tipo assim, pra acabar 3 horas. E eu acabei antes, então eu vou usar o already. Just é algo que acabou de acontecer. I have just finished my lunch. Eu acabei de almoçar. Eu como e falo I have just finished my lunch. O just, então, vai ser para algo que acabou de acontecer. Está fidelizado. Isso. Yet é usado no modo negativo e interrogativo. Ele pode ter 2 significados, o já ou ainda. Vamos ver um exemplo. I haven't finished my exercise yet. Ainda para frases negativas. Have you finished your exercise yet? Na primeira, I haven't finished my exercise yet, foi ainda ou já. Tipo assim, tem a diferença, mas ele é usado para negativa e para interrogativa. Isso. Ever, alguma vez na vida. Have you ever seen a dragon? Alguma vez na vida você já viu um dragão? Então, tipo assim, vai ser para quando você vai fazer uma pergunta para a pessoa se ela já viu ou já fez algo na vida. Never, negativo de ever, nunca na vida. I have never seen a dragon. I have never seen a dragon. Eu nunca vi um dragão. Ou nunca fiz algo. O for é usado para indicar quanto tempo tem durado uma ação que ainda acontece. We have studied English for 3 months. Nós temos estudado inglês por 3 meses. Igual, falou o tempo da duração da ação, que foi 3 meses, mas que não falou, tipo assim, se a gente continua estudando. E o for, ele vai ser usado para falar há quanto tempo a ação dura, mas que ainda está acontecendo, a gente ainda pode estar estudando inglês. E o since, que é a última palavra, é usado para indicar uma ação que iniciou no passado e ainda acontece. Tem tipo assim, parece ser muito igual o since e o for, mas tem diferença e é bom ficar ligado. No science, we have studied English since February. Nós estudamos inglês desde fevereiro. Então, a gente continua, mas a gente começou a estudar em fevereiro. E é um pouco diferente do nós estudamos inglês last night, noite passada, né? Esse mostra o tempo verbal. E já nesse já não mostra o tempo verbal, né? E isso. E você está continuando a estudar o inglês. Isso. Agora a gente vai revisar o presente perfeito, o presente perfeito e o passado simples. No presente perfeito é o have mais o past participle, que a gente falou, que é aquela tabelinha. No presente perfeito, o que aconteceu é mais importante. Mais um exemplo para vocês. I have watched the Avengers. Eu vi Os Vingadores. Resultado da ação passada ainda é visível. Sarah has broken her leg. Sarah quebrou a sua perna. Tipo, ela quebrou, tá no passado, porém... Pode estar quebrada. Isso, pode estar quebrada a perna ainda. Relata a experiência de vida. Alex has lived in London. Ele morou ou mora em London. Tempo
Tempo se aparecer na frase tem que estar aberto. Ele não, o fechado vai ser no Está passado finalizado. simples. Isso. We have studied English this week. Nós vamos estudar essa semana. Inglês essa semana. A semana ainda não acabou, então nós não sabemos que dia da semana vamos estudar o inglês. Já o passado simples, ele vai usar só o passado simples, que é aquela regrinha também do IED, para colocar no verbo. O tempo vai ser mais importante do que a ação. I watched The Avengers last week. Eu falei primeiro que eu vi o filme e depois falei quando que eu vi. E tá fechado, eu vi Vingadores semana passada, eu já vi. O resultado da ação passada não é mais visível, não vai estar presente na frase. Sarah broke her leg, but now she is okay. Sarah quebrou sua perna, mas agora ela já está bem. Ou seja, ela quebrou a perna e acabou. Não mostra que ela ainda está com a perna quebrada. Relata qualquer ação no passado. Alex cried yesterday. Alex chorou ontem. Então, é passado, não mostra. Porque mostra o tempo verbal na Isso. frase. Qualquer ação, vai relatar qualquer ação no passado, só no passado. Se o tempo aparecer na frase, deve estar fechado. We studied English on Monday. Nós estudamos inglês domingo passado, entende? Então há uma diferença no passado simples, né? Nele mostra o tempo verbal, igual a Isabela falou. Nós estudamos inglês semana passada, ou seja, já está finalizado, igual eu falei com vocês. E já no presente perfeito, present perfect, né, eu uso have, mas eu participo. Mas nele é mais importante o que aconteceu do que quando aconteceu a situação. E no final do vídeo, a gente agradece vocês. No final do vídeo, a gente vai colocar alguns exercícios resolvidos, né? Se você quiser parar o vídeo, resolver e tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E espero que tenha ajudado. Um abraço. Obrigada.